E aqui estou eu de novo falando sobre uma animação independente. Já é o quarto vídeo já. Não se preocupa, Quirrell, isso não vai acabar tão cedo. Quando eu achava que a Glitch não ia me surpreender, mais uma vez, eis que a Glitch anuncia Game Overs, uma animação 2D com referência a videogames. Ok, vocês conseguiram chamar minha atenção, mas eu não sei vocês, mas esse nome é meio familiar. E o motivo é bem impressionante pra falar a verdade. Game Overs foi um projeto criado por Robert Ninja, também conhecido como Robert Ross. Confesso que só conheço ele por causa das aparições dele no canal do The Odd Ones Out. Falar sobre The Odd Ones Out me traz lembranças. E o projeto que se tornaria Game Overs não começou no YouTube. Começou no berço das animações indies, a Newgrounds. E o primeiro upload foi em 2010. Sim, esse projeto existe há quase 2 décadas. Que pariu. O Robert Ross passou anos desenvolvendo esse projeto. Ele foi de estúdio em estúdio, mas sempre era recusado. Até um certo estúdio australiano bem conhecido se interessar nesse projeto. E em 15 de maio de 2026, o piloto de Game Overs finalmente lançou no YouTube. E ele chegou batendo com o pé na porta, sendo a animação com o maior número de visualizações na semana de estreia. E não é pra menos. O conceito da série em si é bastante interessante. Os personagens viajando por vários mundos e cada mundo sendo um jogo diferente. É uma ideia muito legal e um prato cheio para referências muito boas. A história é bem simples, eu diria. Histórias de piloto não costumam ser tão complexas. Eles só entregam o básico pra gente entender como as regras desse mundo funcionam. Eu vou ler a sinopse pra vocês. Game Overs se passa em um multiverso de videogames onde a vitória do herói resulta na destruição do mundo do jogo. A história acompanha a agente Kit e seus aliados tentando impedir finais felizes e salvando universos virtuais. Então aqui os personagens ajudam os vilões e tentam impedir os mocinhos? Eu também achei esse conceito meio estranho à primeira vista, mas também interessante por ser algo diferente. E eles dão um motivo justo no piloto para eles estarem ajudando os vilões, então não é algo que eles fazem apenas porque sim. E agora, falar sobre a minha parte favorita do piloto, a animação. Cara, a animação desse piloto tá incrível! A movimentação é satisfatória, as cores são vibrantes e muito bonitas. Os personagens, mesmo eles vindo de mundos diferentes, eles ainda se encaixam com o cenário. E o próprio visual dos personagens é bem marcante, mesmo alguns deles sendo simples, como o Kabuto, o Gobbles e o Flappers. Cada personagem aqui tem um visual único e marcante. Talvez marcantes até demais? Esse é um assunto bem chato de se comentar, mas eu vi muita gente reclamando do fanservice que esse piloto tem. No caso, as personagens femininas usando roupas de banho que revelam demais. E também tem uns ângulos de câmera bem suspeitos. Mas sendo sincero, esse tipo de detalhe não me incomoda. Tipo, não é esse tipo de coisa que vai me fazer não gostar desse piloto. Isso vai de cada um. Pessoalmente isso não me incomoda, mas pode ser que incomode alguns. Mas parando de falar sobre coisa ruim e falando sobre coisa boa, a dublagem. Assim como em Murder Drones, Distrito dos Lampejos e o próprio Circo Digital, os dubladores aqui foram escolhidos a dedo. Cada voz aqui se encaixa com os personagens, tanto no idioma original quanto em português. Eu tendo a preferir a dublagem brasileira, mas o idioma original também não deixa a desejar. Minhas dublagens favoritas são a do Kabuto, que é dublado pelo Marco Ribeiro, e o vilão da série, Warwick, que é dublado pelo Guilherme Briggs. Você tá falando tão bem da série? Então por que colocou aquele aviso no começo do vídeo? Dizer que essa animação é boa não parece algo que dê algum tipo de polêmica, né? Ok, é aqui que vem a minha única e maior crítica a esse piloto. E o motivo de eu ter colocado aquele aviso no começo. Eu acho esse piloto frustrante de se assistir. Espera, deixa eu explicar. É apenas a minha opinião pessoal, não é a verdade absoluta. A história do piloto não é um problema, mas eu não gosto do estilo de episódio que eles escolheram para fazer esse piloto. A gente passa o episódio inteiro vendo os personagens tentando alcançar um objetivo só pra no final tudo dar errado. Eu acho frustrante
E eu espero que eles não repitam essa fórmula para os outros episódios, porque primeiro, isso ia deixar a série repetitiva. Segundo, do que adianta torcer para os personagens sabendo que não importa o que eles façam, tudo vai dar errado no final? Eu só queria deixar claro que esse estilo de episódio não me agrada, pelo contrário, me irrita. Mas isso não torna essa série imediatamente ruim. E eu acho que eles nem vão usar essa fórmula em todos os episódios da série, eu espero. Bom, para fechar esse vídeo com algo positivo, eu vou falar sobre a minha segunda parte favorita desse piloto, as referências. Começando pela protagonista, a Kitty, ela parece ter sido baseada no Mega Man e no Sonic. E no começo do episódio ela aparece lutando contra uma cópia robótica dela mesma, tipo Sonic vs Metal Sonic. E um detalhe legal que eu queria mencionar é que a Kitty é latina. Isso é interessante, não é? Logo após a cena da luta, esse personagem aparece e ele lembra muito o Alucard do Castlevania. O Gobbles é um personagem que veio de um jogo educativo e o visual dele lembra muito o Barney e o dinossauro. E coincidentemente ou não, existe um jogo educativo do Barney. Mas eu acho que é só uma coincidência mesmo. O Flappers, no começo, eu achava que ele era uma referência a Echo the Dolphin, só por ele ser um golfinho. Mas na verdade o Flappers e o seu jogo são inspirados em jogos clássicos de passar de fase, como Super Mario Bros, Crash e Kirby. O Snappers, que é o vilão desse jogo, parece ser baseado em vilões de jogos clássicos. Principalmente no Bowser, já que ambos possuem chifres e têm a habilidade de cuspir fogo. O vilão da série, o Warwick, ele não é baseado em um personagem específico, e sim em vários arquétipos de vilão, sendo uma mistura de vários traços de vilões finais. E a cena em que ele pisa na coroa do Snappers lembra muito a cena do filme de Transformers de 1986. O jeito que a nave da Kitty se conserta lembra muito o engenheiro do Team Fortress 2. Essas foram as referências que eu peguei, provavelmente tem bem mais do que isso. Enfim, esse foi o vídeo. Eu fico feliz pelo Robert Ross por finalmente conseguir dar vida ao seu projeto. Essa é uma série que tem tudo pra ser incrível. E eu espero que os próximos episódios sejam ainda melhores e que não demore 13 anos pra lançar. Obrigado por ter assistido, um abraço do Hunter e até o próximo vídeo.